Câmara Setorial da Uva e do Vinho do Rio Grande do Sul criou um grupo de trabalho para discutir questões técnicas. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Hélio Marchioro, está aqui no telão. Bom dia, Hélio. Obrigada pela participação. Bom dia, Renato. Prazer aí estar junto com vocês neste importante programa, Bem da Terra. Obrigada, o agradecimento é nosso. Então, esse grupo de trabalho é para discutir a questão da água vegetal do suco de uva, é isso? Explica para a gente. Não, na verdade, o nosso trabalho específico, o meu trabalho, ele está relacionado ao descaminho do vinho, certo? Isso é um tema que vem desde a Câmara Nacional Setorial, né? E criou um grupo de trabalho para o combate ao descaminho e ao contrabando do vinho, tá certo? E aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente abasteceu com atividades e medidas que possam inibir ou coibir esse tipo de ação que tem causado tanto dano à produção da uva e dos derivados. Por quê? O que vinha acontecendo? Então, nós estamos identificando nos últimos tempos, não sei se pelo fim da pandemia, pela liberação de fronteira ou algo similar, de que aumentou muito esse processo de entrada de vinhos aqui no Brasil de uma forma irregular, tá certo? E isso estava atrapalhando. Isso cria um problema sério, porque, veja, nós temos feito um apelo à população, e eu digo isso porque não é uma população de baixa renda que compra esse tipo de produto, compra a marca de vinhos que vem de fora, né? E vem, inclusive, contra uma ação normal de importação de produtos, etc. Então, nós estamos tentando esclarecer que este produto não necessariamente é genuíno. Quando a Receita Federal, a Polícia Rodoviária, polícias estaduais, as forças que coíbem esse tipo de ação prendem esse produto, antes de ir a leilão, que em muitos casos vão, e para nós também não é positivo que vá a leilão, porque legaliza esse processo, né? Então, ele é analisado pelo Ministério da Agricultura, aquele que vai a leilão. O outro é inutilizado, certo? E agora eu entro numa seara assim, bastante, eu diria, complexa. Por quê? Porque o produto que é analisado pelo mapa, o mapa atesta que é vinho, não necessariamente tem as condições dos padrões de identidade e qualidade genuínos da origem do vinho, certo? Então, a população brasileira, eu diria o seguinte, que consome esse tipo de produto, não necessariamente está consumindo produto de qualidade e muito menos, necessariamente, o produto genuíno, tá certo? Então, Então, Hélio, isto... pode Sim, terminar. pode colocar. Não, pode terminar. Não, é que assim, ó, eu coloco essa situação de cuidado para a população por conta da questão de saúde pública, né? Olha, esse produto não incide tributo, ele vem por quadrilhas, ele é distribuído em redes de distribuição, certo? Está em sites, ele é distribuído, certo? E não há garantia da qualidade de produto, certo? Então, perde o município, perde o estado, perde o país. Perde o produtor de uva, perde a indústria, perde as cooperativas, perde toda a cadeia produtiva. E o consumidor, muitas vezes, pode ser enganado ou por rotulagem ou por qualidade de produto falsificado. Da concorrência desleal, porque no caso do produtor, ele tem o custo de produção e aí ele tem essa concorrência desleal, né? Correto, correto. Quer dizer, entrando este produto, quando eu falo do fim da pandemia, é porque durante a pandemia houve uma certa restrição de fronteira. E apesar de todo o trabalho que é realizado pela Receita Federal, pelo Ministério da Agricultura, pelas secretarias estaduais de agricultura, pelas polícias, etc., só para ter uma ideia,
De 2018 para 2021, que são os dados últimos que a gente tem, aumentou 1.200%, mais de 500.000 de litros de vinho foram apreendidos neste período. Isso é produto que entra aqui e compete com o produto brasileiro, como muito bem você colocou, de forma desleal. E tem essa questão que você falou do consumidor. Como é que vocês pensam em fazer campanhas, que no caso teriam que ser feitas campanhas para orientar o consumidor? Como é que eu, consumidora, consigo identificar, diferenciar o vinho, né? Como é que vocês pretendem trabalhar isso para alertar a população? Muito bem. Acho que assim a questão foi muito bem colocada, porque nós estamos agindo de em três frentes, certo? Primeiro, articulando, né, os estados, as assembleias legislativas, os municípios, e incentivando para que divulguem, né, realizem reuniões temáticas, né, audiências públicas, e alertem a população, porque derivado deste vinho pode ser reproduzir muitos outros produtos, que também vêm contra, inclusive, a saúde pública. Então, uma frente nacional que é liderada por órgãos estaduais, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a própria Assembleia Legislativa, que realizou, inclusive, uma audiência pública na Assembleia com ampla repercussão, foi puxada pela Comissão de Economia e proposta pelo deputado Miguel Rosseto, e que se espalha agora num trabalho que está sendo desenvolvido pela Câmara Estadual da Vitivinicultura e pela Secretaria da Agricultura. É importantíssimo que esses trabalhos estaduais ocorram. Esta é uma frente que deverá atingir não apenas os estados, mas também, talvez, uma audiência pública a nível federal, porque é muito grave a situação. As outras duas frentes uma, inibir, auxiliar, contribuir com a Receita Federal, dialogar permanentemente os principais centros de apreensões do produto. E a terceira frente é contribuir o setor vitivinícola, as organizações e o setor público, junto com a Receita Federal, criar uma solução para o produto apreendido. Hoje nós temos os nossos centros da Receita Federal que estão cheios, né? Eles não conseguem muito mais apreender por falta de colocação desse produto. Então, nós também estamos direcionando esse trabalho com empresas que estarão, eu diria assim, recebendo esse produto para dar finalidade a ele, com, evidentemente, a orientação e a coordenação da Receita Federal e dos órgãos públicos. A gente vê que essa é uma questão urgente, porque se não inibir agora, se não fizer nada agora, se a fiscalização não atuar de uma forma mais rígida, você pode acabar com os produtores, né? Porque o prejuízo vem vindo, só vem custo, lucro não vem, e você acaba com todo um negócio, né? Além do mais, nós estamos diante de uma reforma tributária, né, que deverá passar em breve no Congresso Nacional, e que, no caso do Brasil, diferentemente de tantos outros países, o vinho é considerado uma bebida quente, uma bebida forte, enquanto em outros países não apenas o vinho é bebida nacional, como é considerado alimento funcional ou alimento complementar, assim como nós também no Brasil não é considerado o suco de uva, que é um produto praticamente genuíno do país, né? Através das uvas americanas, sequer está na cesta básica. Nós temos um trabalho enorme para ser desenvolvido e ser compreendido quando se fala em tributação e em custo de produção e em incentivo ao setor produtivo nacional. O trabalho que é feito em pesquisa, em estudo, ciência, desenvolvimento e extensão é muito grande, para estarmos entregando toda uma produção que hoje já é nacional, não é um privilégio só do estado do Rio Grande do Sul. Praticamente todos os estados estão optando por produção diversificada para poder agregar maior valor e distribuir melhor a renda nesse país, para que haja maior consumo e a gente entre numa roda
positiva, circular, crescente de distribuição e aumento do consumo. Isso poderá criar mais emprego, trabalho, oportunidades, assim quando aqui, como é o caso nosso aqui, né? Desculpe eu falar tanto no Rio Grande do Sul, mas aqui tem cases já, né? Desenvolvidos com gastronomia, hotelaria, é todo um complexo que circula através da uva e que gera desenvolvimento, riqueza e distribuição dessa riqueza para tanta gente. Hélio, só rapidamente para a gente encerrar, não sei se passou despercebido, mas esse produto entra ilegal como? Como que é a forma? Como é que ele chega até o comércio? É muito interessante, de novo, a tua pergunta, porque tem que esclarecer a população que as apreensões que a Receita Federal realiza tem vinho no meio de cigarro, no meio de droga, no meio de agrotóxico contrabandeado, é armazenado entre a recepção e o comércio até em pocilgas. Só para ter uma ideia de que produto você está consumindo ao comprar vinho extremamente barato e que, como eu diria assim, cria a ilusão de que é possível produzir uma garrafa de vinho importado a 30, 20, 40 reais. Isso é impossível ser comparado ao custo de produção que nós temos aqui no país. Muito bem. Isso é uma questão. Mas como que ele é distribuído? Ele vem por contrabando, né, por desvio de fronteira, não paga tributação. Hoje já são detectados verdadeiras quadrilhas de falsificação de rótulo e de produto e de descaminho. E quando chega no país, nas cidades, ele é distribuído por redes. Ele é até anunciado em sites, que muitas vezes são utilizados como sites sérios e, na verdade, estão abastecendo esta dinâmica, eu diria assim, perniciosa que cria tanto problema para nós aqui. Ainda o risco de consumo também, né? Hélio, muitíssimo obrigada pela participação. Qualquer novidade, pode procurar a gente marca uma outra entrevista. Obrigada pela participação, boa sorte e até a próxima. Renata, muito obrigado mesmo. O setor todo agradece as oportunidades que a gente tem recebido para poder alertar a população realmente desses problemas que são tão complexos para serem resolvidos. Ótimo, obrigada, até a Muito próxima. obrigado.